Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras. Carlos Miguel foi apresentado nessa sexta-feira ao lado da presidente Leila Pereira e obviamente foi perguntado sobre aquela musiquinha que ele cantou no fim do ano de 2023, quando era atleta do Corinthians. Na oportunidade ele cantou: o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem copinha e não tem mundial. Situação que gerou transtornos, incômodos, em meio às tratativas do Palmeiras com Carlos Miguel e o Nottingham Forest. Presidente Leila Pereira ignorou protestos de torcedores do Palmeiras e bancou a contratação. Carlos Miguel respondeu da seguinte maneira sobre o tema, abre aspas: era uma época em que eu era muito imaturo. Era bobeira, zoação, coisa de quem vem da base. Coisa do passado, já foi. Quero agradecer o que vem pela frente e que o Palmeiras está me proporcionando. O Verdão contratou o Carlos Miguel por 5,5 milhões de euros fixos, mais 500 mil euros em bônus, negociação fechada com o Nottingham Forest, que teve lucro com o goleiro. Ele havia sido comprado do Corinthians por 4 milhões de euros, repassou por 5,5 com mais 500 de bônus e ficando com 20% do valor de uma venda futura, mesmo levando em consideração que o Carlos Miguel nessa primeira temporada de futebol inglês entrou em campo em apenas 3 oportunidades. O goleiro vai vestir a camisa 1, mas isso não indica que ele chega para ser titular, pelo menos nesse primeiro momento. O Everton segue pegando no gol. A tendência é que, em caso de falha do Everton, Carlos Miguel possa ir migrando para a condição de titular, contrato longo. O Everton vai completar 38 anos de idade no fim da temporada e já vem sofrendo gols que não eram tão comuns em outros tempos. Bora falar agora sobre Andréas Pereira. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que Andréas Pereira é alvo do Palmeiras e tem sido discutido dentro do Flamengo, certo? Quero acrescentar informações importantes. Na manhã dessa sexta-feira conversei com um dos representantes do atleta, que me contou o seguinte, abre aspas: o Palmeiras tem chance sim de contratá-lo. O Andréas é o nome para o lugar do Richard Rios. Essa confirmação é importante porque o Palmeiras ainda não havia se pronunciado de forma oficial sobre as tratativas com o jogador. O Andréas Pereira é um atleta de 29 anos de idade que quase virou reforço do Palmeiras em janeiro. Na oportunidade, Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Não houve acordo com o Fulham e também com o Andréas Pereira. A situação mudou. O Andréas perdeu um pouco de espaço e o clube inglês precisa negociá-lo nessa janela de transferências. Isso porque o contrato se encerra em junho do ano que vem e o Andréas Pereira já deixou claro que não vai renovar. Isso significa que, se o Fulham não vender o Andréas Pereira nessa janela de transferências, vai correr enorme risco de perdê-lo de graça dentro de menos de um ano. Para evitar esse risco, o Fulham inclusive aceita negociar o atleta por cifras inferiores àquelas dos 20 milhões de euros fixados no início dessa temporada. Hoje há quem garanta que um negócio na casa dos 14 milhões de euros pode assegurar a negociação. Nicola, mas e o Flamengo? O Flamengo ainda não chegou a uma definição sobre essa situação. As contratações de Saúl, Carrascal e também Jorginho diminuem o interesse rubro-negro. É bem verdade que o Andréas Pereira, na volta ao Brasil, daria prioridade ao Flamengo, mas se não existir proposta do Fla, dá para dizer que Andréas Pereira tem grandes chances de se tornar reforço do Palmeiras, isso especialmente se não existirem propostas da Europa. A prioridade do atleta sempre foi em continuar no velho continente. Só para arrematar em relação ao Verdão, o Palmeiras já gastou 633 milhões de reais em 10 reforços nessa temporada. Houve também a chegada do Bruno Fux, que não teve custos numa negociação com o Atlético Mineiro. Hora de falar agora sobre Andréas Pereira. O meio-campista de 29 anos de idade vai jogar no Palmeiras, vai jogar no Flamengo ou vai continuar na Europa? Quero te explicar por que o nome do Andréas Pereira voltou à pauta por aqui. Recentemente o Palmeiras sondou a situação de Andréas Pereira, o mesmo jogador que quase se mudou para o Verdão em janeiro. O Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Na última hora não houve acordo com o Fulham. O Palmeiras foi avisado de que nesse momento o clube inglês topa negociá-lo por cifras inferiores e há um motivo óbvio para isso. O Andréas tem contrato com o Fulham somente até a metade do ano que vem. Ou seja, se não vendê-lo agora, o Fulham vai correr enorme risco de ver o Andréas assinar um pré-contrato em janeiro para sair de graça na metade de 2026. Nesse momento, o Fulham topa negociar o Andréas Pereira por algo na casa dos 14 milhões de euros, que equivalem a 89 milhões de reais. O Palmeiras precisa de um volante e enxerga esse negócio como interessante, apesar da idade do atleta, a necessidade de uma reposição para o Richard Rios. O grande ponto é,
O Andreas Pereira prefere continuar na Europa. Ele quer sair do Fulham, mas se mudar para um clube que briga por títulos. Se a ideia for voltar ao Brasil diante da falta de propostas na Europa, a prioridade vai ser pelo retorno ao Flamengo. O Andreas tem consigo de que a passagem dele pelo Flamengo não terminou da forma como ele queria. Você vai lembrar de um erro de passe que resultou no gol do Palmeiras no título de Libertadores da América. Até por isso, se dependesse do Andreas Pereira, o retorno ao Brasil seria para o clube onde ele esteve e não conseguiu performar como se imaginava. O ponto é, será que o Flamengo tem a intenção de contratá-lo? Existiu uma conversa bem preliminar que não avançou. Então a impressão que se tem é de que nesse momento o Flamengo não vai fazer tanta força para contratá-lo, especialmente porque já trouxe vários jogadores para esse setor. Carrascal, Saul e Jorginho foram adquiridos nos últimos dias. Só para completar, enquanto vestiu a camisa do Flamengo, Andreas Pereira somou 53 jogos com 8 gols e 3 assistências. Ele esteve no Fla entre 2021 e 2022. Se eu tivesse que palpitar, imagino que ele vai continuar na Europa. Mas, se o Flamengo não acelerar o processo, também não dá para descartar a ideia de ver Andreas Pereira vestindo a camisa do Palmeiras. Eu acho que quando você faz um primeiro jogo da forma que foi, não é normal, mas às vezes é natural também o segundo jogo você ir com mais tranquilidade. Eu acho que isso a gente produziu para isso, a gente fez por merecer essa classificação dessa forma. Óbvio que hoje, poxa, diante do nosso torcedor, da nossa casa, se espera sempre uma vitória do Palmeiras, acho que independente do adversário, né? Eu acho que a vantagem de 4-0 inconscientemente fez com que a nossa equipa relaxasse um bocadinho e não pode ser. Com esse resultado aqui no Allianz Parque, o Palmeiras está classificadíssimo para as quartas de final da Conmebol Libertadores e vai pegar o River Plate da Argentina na sequência da competição. Primeiro jogo lá, segundo jogo aqui. Vamos continuar a fazer o que sempre fazemos. A 13ª vez eu acho que o Palmeiras chega nas quartas de final. Portanto, novo jogo, nova história, adversário diferente. Estamos aí, é o que te posso dizer. Bom, Alex, deixou bastante a desejar, né? Ontem o pessoal falava aqui no palpitômetro 3-0 pro Palmeiras e tudo mais. E aí? Pois é, o Abel até falou nessa resposta que nós ouvimos agora, que entraram talvez de forma inconsciente com o pensamento, né, dos 4-0 obtidos no jogo de ida, mas não pode ser. Ou seja, o Abel também não gostou. Então, primeiro o primeiro que errou foi o Abel, ao escalar o time do jeito que ele escalou, com 3 zagueiros, sendo que o Mikael ficava sendo um dos principais responsáveis por armar as jogadas do Palmeiras, e deu para ver que ele não tem a mínima condição de fazer isso. Como zagueiro, ele no máximo um rebatedor. Ele com a bola nos pés é uma tragédia. E ganhou 5 anos de contrato. Realmente eu não entendo essas coisas. E colocou o Felipe Anderson como ala pela esquerda. Não é um atacante pela esquerda, com um lateral que vem apoiando de trás, não. Era o ala pela esquerda, o Felipe Anderson, porque o Abel poupou o Piquerez. E o time ficou todo torto. O Alan, de camisa 8, nunca tinha jogado assim. Ele quis experimentar, ele quis testar algumas coisas, mas o preço disso não foi o Palmeiras instituição, não foram os jogadores, porque a classificação, que é o mais importante, aconteceu. Ok, mas quem sofreu demais ontem, principalmente, foram os mais de 33 mil torcedores que pagaram para ver o que seria um espetáculo, o que seria um jogo de futebol, mas foi uma das piores atuações que eu já vi de jogadores com a camisa do Palmeiras dentro de um campo de futebol. Se a Michele Janela fosse a goleira do Universitário, o jogo teria terminado 0-0 também. Não teve chute, né? O goleiro, ele foi pro hotel. Não teria trabalhado mesmo. O goleiro foi pro hotel e ele dormiu com o uniforme que ele usou no jogo. Nem sujou. Não tomou banho, não sujou. Para ganhar 5 anos de contrato no Palmeiras, estava jogando na MLS. O Abel tem os seus observadores pelo mundo, mas acho que quem observa pro Abel jogadores na MLS são o Geraldo Magela e o Andrea Bocelli. Aí eles falaram pro Abel, olha, eu vi o jogador, ele é bom. Então tá bom, acredito em vocês. E trouxeram o Mikael. Não pode ser. Eu concordo com o Alex, é normal, depois de você construir uma vitória por 4-0 fora de casa, relaxar um pouco mais do que o normal,
num jogo de volta, porque a classificação já foi assegurada. Mas existe uma coisa que talvez seja o maior patrimônio do Palmeiras e de todos os clubes, que é o torcedor. E muitas vezes, por mais que você tenha goleado e a classificação já esteja assegurada, a obrigação do time é performar para o torcedor. Para o torcedor que paga o ingresso, que vai lá para apoiar o time. Tá em casa, né, Basile? Pô, tá jogando em casa, é a obrigação do Palmeiras, como o time talvez mais tradicional da Libertadores, são 3 títulos, é o primeiro colocado em várias estatísticas do torneio, vencer e convencer, porque isso faz parte do processo de construção de uma equipe que lá na frente vai chegar ainda mais forte nas quartas, numa potencial semifinal, numa hipotética decisão. Então decepcionou o Palmeiras sim, tinha a bola para mais. E o torcedor saiu bastante chateado ontem do Allianz Parque. E começa às vezes a dar umas interrogações. Será, né, que num próximo jogo, como é que vai ser? Porque atua bem, depois tem uma atuação horrível. Aí já fica aquela sensação, né? A caminhada do Palmeiras na Libertadores ganha novo capítulo. O Palmeiras segue vivo e forte na Copa Libertadores da América. Após eliminar o Universitário Per nas oitavas de final, o Verdão já iniciou os preparativos para enfrentar o poderoso River Plate Argentina nas quartas. O clima é de foco total. A reapresentação na academia de futebol aconteceu no dia seguinte à classificação, com atividades regenerativas para os titulares e treinos técnicos para o restante do elenco. A torcida já começa a sonhar com mais uma semifinal, e Abel Ferreira sabe que o desafio será duro. River e Palmeiras têm histórico recente de confrontos intensos, e esse duelo promete ser um dos mais aguardados da competição. Com um elenco experiente e acostumado a decisões, o Verdão quer seguir fazendo história no continente. O Allianz Parque será fundamental, assim como a força mental de um grupo que já provou ser capaz de superar qualquer obstáculo. Vitória no Brasileirão com gol decisivo de Felipe Anderson. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras mostrou sua força mesmo em um jogo difícil. Contra o Botafogo, fora de casa, o Verdão conquistou uma vitória por 1-0, com gol de Felipe Anderson. A jogada começou com Vitor Roque puxando o contra-ataque com velocidade e inteligência. A bola chegou limpa para Felipe, que finalizou com categoria. O Botafogo teve mais posse, mais finalizações e pressionou bastante, mas esbarrou na grande atuação de Everton, que fechou o gol. A vitória foi crucial para manter o Palmeiras firme na briga pela liderança. O Flamengo segue na ponta, mas o Verdão está logo atrás, mantendo viva a esperança do título. Esse jogo mostrou que, mesmo quando não domina as ações, o time de Abel sabe ser letal. Uma equipe que aprende a sofrer, mas que também sabe decidir. Abel Ferreira vive momento de pressão, mas segue no comando. Apesar das vitórias, Abel Ferreira enfrenta um momento delicado no clube. A pressão da torcida cresceu nas últimas semanas, principalmente após atuações abaixo da média em algumas partidas decisivas. Ainda assim, a diretoria mantém total confiança no treinador, que já conquistou tudo pelo Palmeiras. O contrato de Abel vai até dezembro de 2025, mas existe uma proposta de renovação até 2027. O português, no entanto, ainda não deu uma resposta definitiva. Ele pondera o futuro com calma, pensando na família, no ambiente do clube e nas possibilidades que podem surgir no exterior. Abel afirmou recentemente que o mais importante não é ele, mas sim o Palmeiras. Uma frase que mostra seu comprometimento com o clube, mas também indica que decisões importantes estão no horizonte. A torcida observa com atenção, dividida entre o carinho pelo comandante e a cobrança por desempenho. Riquelme Felipe é a nova esperança da base alviverde. Enquanto o profissional vive altos e baixos, a base do Palmeiras segue brilhando. O nome da vez é Riquelme Felipe, atacante de 18 anos que vem sendo apontado como sucessor natural de Hendrick Estevão. Riquelme foi decisivo na classificação para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20, com gols importantes e atuações de destaque. Ele também brilhou na Copinha, com 7 gols e 2 assistências em 7 jogos. O clube, atento ao seu potencial, renovou seu contrato até 2029 e fixou uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Riquelme já treina com o elenco principal e até estreou em julho, contra o Grêmio. É mais uma joia lapidada na academia de futebol, reforçando a tradição do Palmeiras em revelar grandes talentos. A torcida já começa a sonhar com sua ascensão definitiva ao time de cima, enquanto a imprensa internacional observa com curiosidade. A falta de padrão tático é o maior desafio do momento. Apesar dos resultados positivos, o Palmeiras ainda enfrenta um problema sério: a falta de padrão de jogo. O time oscila bastante entre boas atuações e jogos apagados.
Em algumas partidas, como contra o Botafogo, venceu mesmo sem dominar. Em outras, sofreu com falta de intensidade e organização. O comentarista Danilo Lavieri destacou que o clube não precisa, neste momento, de mais reforços, precisa encontrar um estilo claro, um padrão que dê identidade ao time. Com tantos jogadores de qualidade, o desafio de Abel Ferreira é fazer com que o elenco funcione como uma engrenagem, não apenas com lampejos individuais. O Palmeiras de 2025 ainda não encontrou seu ponto de equilíbrio. E enquanto isso não acontecer, o sonho de conquistar o Brasileiro e a Libertadores ao mesmo tempo continuará desafiador. O elenco reforçado precisa mostrar serviço. O Palmeiras investiu pesado nesta temporada. Trouxe nomes como Jefté, lateral esquerdo vindo do Rangers, e o goleiro Carlos Miguel, ex-Nottingham Forest, que se tornou a contratação mais cara da posição na história do clube. O elenco é forte, com peças para todas as posições, mas ainda não rendeu tudo o que se espera. Jefté chega para disputar posição em um setor que tem sido alvo de críticas. Já Carlos Miguel chega para ser sombra de Everton, e quem sabe, assumir a titularidade no futuro. A diretoria fez a parte dela, mas agora é dentro de campo que os reforços precisam mostrar a que vieram. O torcedor está atento e cobra mais regularidade. O elenco tem tudo para brigar em alto nível, mas precisa encaixar. O tempo está passando e a temporada entra em fase decisiva. Palmeiras segue forte em todas as competições. Mesmo com todos os desafios, o Palmeiras segue firme em todas as frentes. Está nas quartas da Libertadores, no G2 do Brasileirão, e garantiu vaga no Mundial de Clubes. O time também foi vice-campeão paulista e caiu nas oitavas da Copa do Brasil. A temporada é desgastante, com viagens, pressão e exigência constante. Mas o elenco mostra força mental para seguir competindo. Abel tem rodado o time, utilizado a base e gerido os minutos dos principais jogadores. O objetivo é chegar forte nas decisões, com o time inteiro. A torcida sonha alto e quer ver o Verdão brigando até o fim por todos os títulos. O caminho é longo, mas o Palmeiras já mostrou muitas vezes que sabe como vencer. O futuro depende de escolhas inteligentes. Agora, o Verdão vive um momento de transição. A base pede passagem. Os reforços precisam se firmar. Abel precisa reencontrar um padrão. E a diretoria precisa decidir se renova ou não com o treinador que marcou época. São muitos caminhos possíveis, mas todos exigem inteligência. O Palmeiras precisa equilibrar ambição com planejamento. Não basta vencer, é preciso convencer. O torcedor está acostumado com grandes conquistas e quer mais. As próximas semanas serão decisivas para definir o rumo da temporada. A Libertadores já está batendo a porta novamente. O River Plate será um adversário duríssimo. E o Brasileirão segue aberto. O Palmeiras tem elenco, tem história e tem torcida. Agora, precisa mostrar que também tem direção.